Amém, irmãos? Quero cumprimentar a igreja com a paz do nosso Deus. Amém? Amém. Peço aos irmãos, né, louvado seja Deus, que fique atento a ouvir a palavra do Senhor, pois são poucos minutos que restam para o término deste culto. Louvado seja Deus, batizado como culto de louvor e adoração, e também comemorando o aniversário do grupo Maná do Rei. Louvado seja Deus. Creio que Deus falou poderosamente aqui através dos louvores que foram entoados. O último louvor que agora falou muito aos nossos corações, pois a Igreja de Cristo, ela deseja a volta de Jesus. Aleluia. Para nos tirar desse sofrimento que o mundo tem nos causado. Porque quem causa sofrimento é as práticas do mundo, é o comportamento do mundo, é as leis injustas do mundo, que até mesmo tenta infiltrar no meio da igreja para trazer dissensões, divisões, separações e prejuízos na obra de Deus. Por isso, louvado seja Deus, o cantor, ele disse: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Essa palavra Maranata significa ora vem Senhor Jesus. Porque a igreja está gemendo, a igreja está clamando por justiça, porque essa terra pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, sem perda de tempo, Deus colocou no meu coração, como é culto de louvor. Aqui está uma passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Temos o título A Segunda Viagem Missionária de Paulo. Silas e Timóteo o acompanham. Mas estaremos lendo o versículo 9, a qual também o título é A Visão em Troade, Pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, e a cura da pitonisa ou médium. Louvado seja Deus. Mas eu quero somente ler o versículo 9 e o versículo 31 para a gente não perder tempo. Vamos aproveitar aí o tempo. Temos aí 30 minutos para nós estarmos falando um pouco do amor de Deus por intermédio da sua palavra. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Louvado seja Deus. Versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? Amém. Podem sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A igreja continua, irmãos, pregando a palavra de Deus, em tempo, em fora de tempo. Louvado seja Deus. Mesmo que muitos líderes têm escandalizado a obra de Deus, assim como no tempo de Paulo também existiam muitos líderes que escandalizavam a obra de Deus. Assim como no tempo de Jesus também, que quando ele veio, tinha os líderes religiosos, como sacerdotes, sumo sacerdote, escribas e fariseus, também escandalizavam a obra de Deus, escandalizavam o templo de Deus. Assim como Jesus entrou no templo de Salomão e viu ali que eles faziam no templo do Senhor, que era chamado casa de oração, eles estavam fazendo casa de venda. Ele estava fazendo casa de troca de dinheiro estrangeiro com dinheiro local.
E Jesus entrando ali naquele templo, diz a Bíblia que ele começou, louvado seja Deus, a derrubar mesas e cadeiras. E dizia para aqueles líderes que permitia aqueles homens, comerciantes, fazer comércio na casa de Deus. E ele dizia: não faça da casa do meu pai casa de comércio. Não faça da casa de meu pai casa de baderna. Então, irmãos, no tempo de Jesus não foi diferente, como no tempo que estamos vivendo. Louvado seja Deus, são tempos difíceis, são tempos que o mundo está de olho na igreja. O mundo está de olho e observando o meu e o seu comportamento. O mundo, aleluia, se prepara até mesmo para comprar a igreja. O mundo até mesmo se prepara para oferecer propinas à igreja. Vimos nas redes sociais a barbaridade que tem acontecido. Pouco tempo agora, ali, louvado seja Deus, glória a Jesus, um lugar bem espaçoso que foi construído para comemorar o centenário das Assembleias de Deus no Brasil, foi alugado por 2 milhões de reais para o governo comemorar a COP30, a qual comemora deuses pagãos. Louvado seja Deus. Isso escandaliza a obra de Deus. Isso afasta as pessoas da obra de Deus. Mas a igreja fiel, ela não pode parar. Porque no tempo de João, no Apocalipse, também existiam 7 igrejas ali na Ásia, conhecido hoje como Turquia. Aí tinha 7 igrejas, a qual algumas igrejas ali foram reprovadas por Deus, como a igreja de Laodiceia, a igreja de Tiatira. Louvado seja Deus. Ali existia uma igreja a qual se intitulava rica, que não sentia falta de nada, porque o dinheiro, a riqueza, aleluia, louvado seja Deus, operava grandemente dentro daquela igreja. O dinheiro não era o problema, o ouro não era o problema, as vestes não eram o problema, aleluia. Mas a vida espiritual estava acabada, a vida espiritual estava destruída. Chega ao ponto de Deus falar para João, por intermédio do seu Espírito, dizendo que essa igreja está dizendo: rico sou e de nada tenho falta, mas não sabe que é uma miserável. Louvado seja Deus. Aprovo que de mim compre ouros aprovados no fogo, para que te vista e não veja a vergonha da sua nudez. E vimos que os missionários de Deus, os homens de Deus, que não se vendeu ao mundo, não se vendeu por dinheiro, não se vendeu por propinas, nem ouro, nem prata, nem fama, nem título. Esses homens foram perseguidos, como Paulo, a qual estaremos entrando aqui nesta passagem, a qual Paulo e Silas, juntamente, aleluia, com Timóteo, pregando a palavra de Deus, ali na Ásia, nas cidades conhecidas como Filipos, aleluia, conhecido também como Cilícia, Síria, Derbe, louvado seja Deus, e outras demais, como Troade, louvado seja Deus, Neápolis, ali aquelas cidades que faziam parte, algumas faziam parte da Ásia, outras faziam parte da Europa, Roma, que hoje é conhecido como Europa, Itália. No tempo que Paulo, aleluia, estava se preparando para ganhar almas para o Senhor Jesus. Aqui nesta passagem foi a segunda viagem que Paulo fez, pois a primeira viagem ele fez, pregou o evangelho com muita dificuldade, porque aonde Paulo foi designado a pregar o evangelho foi lugar de peso pesado.
o lugar aonde foi constituído, aleluia, fortemente o poder das trevas, o poder da besta mostrado para Daniel. Roma, aleluia, foi formada, aleluia, por idolatria, feitiçaria, bruxaria, homossexualismo, lesbianismo, todo tipo de, aleluia, abominação aos olhos de Deus. A igreja em Roma recebeu a carta de Paulo para despertar a igreja, porque a igreja estava no meio de um povo de impuros lábios. A igreja estava no meio de pessoas que estavam com a mente cauterizada, que era coisa normal o homem querer ser mulher, a mulher querer ser homem. Era uma coisa normal também a feitiçaria. Vamos ver aqui que nesta passagem, aleluia, quando Paulo pregava em Filipos, surgiu uma jovem ainda, jovem, mas que tinha muita experiência na bruxaria, na feitiçaria, a qual dava lucros para os senhores, os doutores, os governadores, os políticos. Esta jovem era bem querida, esta jovem era bem abraçada, essa jovem ganhava muito dinheiro, mas também, louvado seja Deus, conseguia dar lucros para os seus senhores, até mesmo as autoridades da cidade local eram beneficiados porque aquela jovem fazia, aleluia, adivinhação. Ela adivinhava a sua vida, ela adivinhava a vida daqueles homens, e aquela jovem era nome toque, aleluia. Mas ela agora se deparou com dois homens de Deus, Sila e Paulo. E o inimigo usando aquela jovem quando Paulo ia pregando naquela cidade. Ela se apresentou diante de Paulo e de Silas e começou a elogiá-los e dizer para a multidão que acompanhava tanto ela, tanto Paulo, porque Paulo pregava um Deus estranho, porque Paulo pregava um Jesus a qual nunca foi ouvido naquela cidade. E ali agrupou multidões, e com a multidão que seguia aquela jovem, porque aquela jovem era muito querida, aquela jovem era procurada, aquela jovem era destacada, e ela usou o dom, aleluia, que ela tinha, para dizer para Paulo e Silas, e elogiá-los e dizer: está vendo estes homens? São servos do Deus Altíssimo. Eles pregam o Evangelho, eles pregam Jesus, aleluia. Talvez Silas se sentiu, aleluia, louvado seja Deus, exaltado com aquelas palavras. Mas quem tinha um discernimento de espírito como Paulo, ele ficou calado. Ele achou estranho, porque aquela jovem não era crente, porque aquela jovem não tinha ainda um novo nascimento em Cristo Jesus. Aquela jovem ainda não tinha conhecido a palavra de Deus. Aquela jovem não tinha participado, aleluia, dos louvores na casa de Deus, das pregações do Evangelho na casa de Deus. Talvez se fosse nos dias de hoje, se infiltrava em nosso meio, pregava, cantava e louvava, mas estava cheio de espírito imundo, cheio de espírito maligno, espírito de adivinhação. Aquele talento quem deu para ela não foi Deus, mas foi o inimigo. E agora ela estava querendo se infiltrar no meio do povo de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Quantos cristãos querem cantar música do mundo? E quantas pessoas que cantam a música do mundo, pegam a música da igreja e cantam, e às vezes a gente sem saber,
acaba ouvindo. E quando a gente vai se deparar aquela cantora gospel, que a gente achava que era gospel, já não é, e nunca foi crente, ela gravou aquele hino só para ganhar dinheiro. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que esta jovem ficou muito tempo seguindo a Paulo e a Silas, não para ouvir a palavra de Deus, mas para atrapalhar a obra de Deus, para tardar a obra de Deus, para desvalorizar a obra de Deus, para tirar a atenção das pessoas a ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para aquela jovem e disse: saia dela em nome de Jesus. Diz a Bíblia que na mesma hora aquele espírito saiu daquela jovem, e aquela jovem ficou completamente curada daqueles espíritos. Agora vem o problema, porque chegou aos ouvidos das autoridades, chegou aos ouvidos dos mais ricos daquela cidade, os doutores, a qual aquela jovem era lucros para eles. E quando eles procuraram aquela jovem disse para eles: olha, eu fui liberta pelo sangue de Jesus. Aleluia! E eu não mais trabalho para vocês, eu agora vou trabalhar para Jesus. Mas agora pegou pesado para o lado de Paulo e Silas, porque as autoridades pegou Paulo e Silas, levou até a praça pública, despiu, tirou as suas vestes e começou a açoitá-lo com varas. E juntou aquele tanto de pessoas para ver Paulo e Silas apanhando, sem roupa, no meio da rua. Simplesmente porque Paulo e Silas fez um trabalho para Jesus. Simplesmente porque Paulo e Silas expulsou os demônios daquela jovem. Porque o mundo, irmãos, está interessado nas riquezas. Por que o mundo não se preocupa, aleluia, de aceitar Jesus? Por que muitas pessoas não procuram a igreja evangélica para servir a Deus? Porque as coisas de Deus não é como as coisas do mundo. No mundo tudo é fácil. No mundo as pessoas conseguem dinheiro fácil, emprego até mesmo fácil, dependendo do emprego, a qual muitos cristãos até mesmo não podem pegar certo emprego. Por exemplo, o crente trabalhar em lugar que vende bebidas alcoólicas, isso não é muito bom para o cristão. O crente trabalhar em bancada de jogo de bicho, isso não é bom para cristão. Então muitos temem de vir para a igreja, aleluia, por causa do seu lucro. Aleluia, louvado seja Deus. Muitos agiotas não entram na casa de Deus, por quê? Porque empresta dinheiro com juros. Porque a Bíblia condena você emprestar dinheiro ao seu irmão e cobrar com juro. Se você quiser ajudar o seu irmão, empresta sem cobrar juro. Aleluia. Então estamos falando de uma jovem que dava lucro para os seus senhores. Porque agora esta jovem, ela já não vai ser mais usada pelo inimigo para dar lucro para aqueles homens. Porque agora ela vai ser usada por Deus para dar lucro à obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você tem que se preocupar de dar lucro à obra de Deus. Você e eu tem que se preocupar de dar testemunho e trazer lucro para a casa de Deus, não prejuízos para a casa de Deus, não problemas para a casa de Deus. Aleluia. Porque o mundo já está no maligno. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa deste ato que Paulo e Silas fez, de orar aquela jovem
e tiraram aqueles espíritos malignos da vida daquela jovem. Além de apanharem, levaram preso para a cadeia. Paulo e Silas foi levado preso para a cadeia inocentemente. E o delegado deu ordem ao carcereiro: olha, fica de olho neles. Manda que os soldados amarrem as suas pernas entre os troncos, porque esses homens podem até mesmo fugir da cadeia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles trataram Paulo como criminosos e Silas. Além de bater, prender, ainda amarrar os seus pés em troncos. Só porque pregou o evangelho. Só porque orou e libertou uma pessoa que estava oprimida pelos inimigos. E veio a tribulação, a perseguição contra Paulo e Silas. Se fosse nos dias de hoje, o que você faria se você pregasse para alguém, fizesse a obra de Deus e viesse as autoridades de Caravelas, te desse uma surra no meio da rua, despido, e depois te colocasse na prisão? O que você faria? O que eu faria? Mas a Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam lá, aleluia, todo machucado, aleluia, de ter apanhado de chicotada, de varada, ainda com seus pés barrados sobre o tronco, diz a Bíblia que quando chegou a meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor nosso Deus. Eles não murmuraram, eles não reclamaram que estava apanhando porque fez a obra de Deus, que estava sendo perseguido por ter cargo na igreja, porque estava sendo perseguido porque estava fazendo coisas boas para Deus. Eles não reclamaram, mas eles oraram e adoraram ao nosso Deus. Será que você está fazendo a mesma coisa? Será que você está orando e louvando a Deus quando você está sendo perseguido na obra de Deus? E quem é que está te perseguindo? Aleluia, louvado seja Deus. E diz a Bíblia que os presos que estavam ali não acreditavam. Aqueles presos começaram a ver Paulo e Silas orando e louvando a Deus, o corpo todo machucado, com as pernas amarradas ao tronco, e aqueles homens não entendiam nada. Talvez eles disseram um para os outros: como é que pode esses homens apanhar o dia todo na rua? Esses homens chegaram aqui na cadeia todo roxo, espancado, ensanguentado. E como que esses homens ainda estão orando e louvando a Deus? Isso só pode ser coisa para Deus fazer. Estes homens não existem. Estes homens podem ser anjos, mas não eram anjos não, era homem mesmo. Era homem sujeito às paixões, era homem sujeito a cair em pecados, mas aqueles homens estavam lutando contra a sua própria carne, contra o seu próprio desejo, contra a sua própria vontade, para não pecar contra Deus, e ainda louvando para não ter ódio, para não ter raiva daqueles homens que fizeram isso. Lá para Andarápia. Hoje estávamos falando aqui de manhã sobre levar um tapa na face. Porque um tapa na face arde, dói. E Jesus disse: quando levar um tapa na sua face, ofereça-lhe a outra. Foi o que Paulo e Silas fez. Eles apanharam, porque fez o bem para alguém.
Mas nem isso parou Paulo e Sila. Nem isso, aleluia, fez com que Paulo e Sila deixasse de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque a carne para nada presta, a não ser pisado pelos homens. Por isso, aleluia, sacude esta carne, sacude este corpo e dá lugar para Deus e adore ao Senhor. E larga, aleluia, o poder dos desejos da carne e se entrega para Deus pelo amor de Deus. Quando Paulo chegou em Atenas, ainda na Ásia, ali na Turquia, diz a Bíblia que Paulo se entristeceu, vendo a cidade entregue à idolatria, vendo a cidade entregue ao homossexualismo, vendo as pessoas se preocupando com o que haver de comer, com o que haver de vestir, vendo as pessoas se preocupando com balada, com festas mundanas, com comes e bebe, aleluia, vendo as pessoas se preocupar com o presente, mas as coisas de Deus estavam ficando para trás. Estamos chegando na época de Natal, época essa que as pessoas se sentem felizes, porque muitas das vezes elas recebem presente, mas outras nessa época se sentem tristes, sabe por quê? Porque não recebe presente e nem tem dinheiro para presentear. Então, para muitos é a melhor data, mas para outros é a pior data. Porque é uma data que quem tem, irmãos, esbanje. Quem tem, intimida quem não tem. Quem tem, faz entristecer quem não tem. Aleluia. Até mesmo dentro da família. Quem sabe na igreja. Porque nesse tempo é o tempo que muitos chegam na igreja, às vezes com as roupas bonitas, com os calçados bonitos. E outros, coitados, que não tem. Então, para mim, irmãos, não é o melhor tempo. O melhor tempo é adorar o Senhor em espírito e em verdade. O melhor tempo é buscar o Senhor de todo o coração. O melhor tempo é dizer: basta cada dia o nosso mal. O Senhor perdeu os nossos pecados e nos dá um dia de paz e tranquilo. Não esperar o final de ano, não esperar o Natal, mas sim, aleluia, servir ao Senhor com alegria, com dedicação. Porque a preocupação de Paulo e Silas era ganhar alma para Jesus. Quem sabe aquele tempo que Paulo e Silas estavam ali pregando, era um tempo de festa na cidade. Era um tempo de festas pagãs. Era um tempo onde as pessoas comiam e bebiam, se embriagavam. Até mesmo davam-se em casamento. Davam-se noivados. E as pessoas não estavam preocupando com a palavra de Deus. E muitos que ouviam Paulo pregar, mas Silas, outros diziam: que coisa é essa? Que loucura é essa? O que é que esses homens estão falando, estão pregando? Que Deus estranho é esse? Que costumes é esse que ele está trazendo para a nossa cidade? Chegar ao ponto de muitos ir até as autoridades e falar: olha, aqueles homens estão ali, ó, ensinando costume diferente, pregando palavras diferentes do que nós pregamos, até dizendo que adorar a imagem e escultura é pecado, é errado. Aí as autoridades e até Paulo e Silas, para prendê-los, chegou ao ponto de eles ir para o tribunal religioso de Roma e ter que prestar, louvado seja Deus, conta do que estavam pregando. Irmãos, estamos vivendo hoje, nesse tempo, aonde se nós não soubermos, tivermos sabedoria, até mesmo aqui a gente está gravando para as redes sociais, dependendo do que você prega,
Você pode ser preso a qualquer hora, a qualquer momento. Porque estamos vivendo um tempo de cultura, aonde não pode se falar mal de religião, aonde não pode se falar mal de certas imagens de escultura, porque eles estão de olho na gente. E parece que a igreja está dormindo. Por que eu digo assim, irmãos? Porque muitos que estão na igreja estão desejando as coisas do mundo. Muitos que estão na igreja estão com o comportamento mudando. E querendo que os pastores, os líderes, passem a mão pela cabeça e deixa você fazer o que quer. Deixa você se engodar lá no mundo e depois ir para a igreja e dizer que está tudo bem. Porque eles, irmãos, estão se preparando. Eles se preparam de dia e de noite. E eles têm o poder na mão. Quantos que estão preparando os colégios seculares para pegar nossas crianças, nossos adolescentes e contaminar? E nós temos que abrir os nossos olhos e abrir os olhos dos nossos filhos e ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos e de falar para eles: olha, isso aqui não é certo. E mesmo que a professora falar que você vai perder nota se você não fazer alguma coisa que é o contrário à palavra de Deus, a Bíblia diz que aquele que não negasse a si mesmo não pode herdar o reino de Deus. Porque, irmãos, eles são desse jeito, faz chantagem. Se você não fizer, você vai perder nota, vai perder o ano. É desse jeito, irmãos. E a igreja sempre eles querem colocar para trás. Mas a igreja, irmão, continua pregando o evangelho de salvação. Aleluia. E quando Paulo e Silas estavam ali, naquela prisão, louvando e orando ao Senhor, diz a Bíblia que surgiu um grande terremoto. E aquele terremoto mexeu com a estrutura da cadeia onde eles estavam. E diz a Bíblia que as portas das cadeias se abriram. E quando o carcereiro viu as portas das cadeias se abrirem, ele ficou preocupado, com medo de os presidiários fugirem. E tentou tirar sua própria vida, porque ele temeu as ordenanças das autoridades, de até mesmo ser morto, porque os presos fugiram da cadeia. E quando ele tentou fazer isso, Paulo e Silas falaram: pai, não faças tal, porque todos aqui estamos. Porque quando se abriram as portas das cadeias, irmãos, Paulo já tinha preparado ali os seus colegas. E disse: olha, ninguém sai. Deus começou a fazer a obra. Aleluia. Aleluia. Deus começou a agir aqui. Fica tranquilo, ninguém vai fugir aqui, ninguém vai sair. E aí ele disse para o carcereiro: olha, carcereiro, não precisa ficar preocupado, porque todos aqui estamos. Aleluia, glória a Deus. Aí o carcereiro, todo trêmulo, disse para Paulo e Silas: o que eu devo fazer então? Aí Paulo e Silas aproveitou e disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Porque Deus vai repreender o vento, Deus vai repreender o mar, Deus vai repreender o terremoto, o maremoto, e a sua família vai ser salva para a glória de Deus. Mas você precisa orar e louvar. Hoje é culto que de louvor. Então você quer ganhar alma para Jesus? Para de murmurar e louve, e glorifica, e adore ao nome de Jesus, que é todos sobre os nomes. E se prepare para ganhar sua família para Jesus, porque o carcereiro conseguiu ganhar toda a sua família para Jesus. Diz a Bíblia que toda a família do carcereiro aceitaram a Cristo e foram batizados nas águas. Aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser cristão, irmãos. Eu sei que nesses lugares que o Evangelho foi pregado, irmãos, o Evangelho foi pregado em toda a Ásia. Muitos falam que este Evangelho não foi pregado ainda em todo o mundo. Irmão, já foi há muito tempo. Sabe por quê? Porque um dos continentes maiores é a Ásia. Um dos maiores continentes é a Ásia. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos você vai ver que no avivamento que houve no tempo de Paulo e Silas e Pedro e os discípulos, o Evangelho foi pregado em toda a Ásia. E quando Paulo chegou em Roma, ele pregou o Evangelho na Macedônia, em toda a Europa o Evangelho foi pregado. É tanto que existe hoje a Igreja Católica, que representa o cristianismo na Europa. É claro que a igreja se perdeu com a idolatria. Agora vamos para a África. A África também foi alcançada pelo Evangelho. Toda a Europa foi alcançada pelo Evangelho. Então, irmãos, é tempo de Jesus vir arrebatar a igreja do Senhor. Porque nesses países que hoje é muçulmano, quase 100% ou 70% são muçulmanos, são budistas, são hinduístas. Estamos falando da Ásia. Eles já ouviram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu falo isso sem medo de errar. E hoje com as redes sociais o Evangelho tem chegado aos 4 cantos da terra. Por que muitos países têm impedido de o Evangelho entrar? Porque já ouviu o Evangelho ali, por exemplo, na Coreia do Norte, que é Ásia também. Segundo a história, a Coreia, que era uma só Coreia, existia várias igrejas, vários pastores na época foram mortos. Então na Coreia do Norte já chegou-se o Evangelho. Na Coreia do Sul já chegou-se o Evangelho. No Japão já chegou-se o Evangelho. Então a maior parte da Ásia o Evangelho foi pregado. Na China o Evangelho foi pregado. É tanto que estão prendendo agora pastores. Estão fechando igrejas. Então esse Evangelho já chegou. E o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que adorar. A igreja tem que pregar. Aleluia, continuar pregando. Mesmo que o Evangelho já foi pregado aos 4 cantos da terra, mas a igreja tem que continuar pregando. Louvado seja o nome do Senhor. E se algum país ainda não chegou ao Evangelho, irmãos, você pode ter certeza que as redes sociais já está chegando. E a vinda de Jesus se aproxima. Quem sabe o arrebatamento da igreja não vai ser no nosso tempo. Nesse tempo agora do século 21. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu creio, irmãos, que a igreja pode ser arrebatada nesse tempo agora. Porque as coisas estão acontecendo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.